Iris Cavalcante nasceu em Baturité, Ceará. É especialista em escrita literária. Teve algumas publicações independentes e participações em coletâneas, sites e revistas literárias, como a Filos, Sesc São Paulo, a Para Mamíferos. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti 2018 na categoria Poesia, com o livro O Vento no Oitavo Andar. Iris, um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Obrigada ao Centro Cultural Banco do Nordeste por essa iniciativa, né, de dar espaço à voz do artista cearense. Muito obrigada pelo convite. Iris, iniciando o nosso bate-papo, como se deu o seu envolvimento com a literatura? Eu acho que foi meio que uma predestinação, né? Aos 13 anos eu ganhei uma coleção completa de José de Alencar, do meu irmão, que é meu padrinho. E o primeiro livro que eu me recordo de ter lido do começo até o fim foi O Tronco do Ipê, onde ali a criança, já quase adolescente, fez uma crítica, já sem entender muito bem que estava fazendo uma crítica, mas eu queria que a linguagem fosse mais clara, mais fluida, né? Mas eu consegui finalizar o livro e foi a partir dessa leitura que se formou a leitora que hoje pretende ou é uma escritora. Que idade você tinha? 13 anos de idade. 13 anos. E a partir daí você descobriu a literatura brasileira ou também a literatura internacional? Não, aí foi um processo lento, né? Fui começando a formar essa leitora, que é indispensável para quem se pretende ser escritora e ser reconhecida dessa forma, né? Lembro aqui uma fala da Colaçante que diz: você não se reconheça como poeta enquanto alguém não te disser que você é poeta. Então, essa frase, essa fala dela marcou assim a forma de eu me ver como dentro da escrita. Eu espero que as pessoas realmente me reconheçam como poeta, porque agora eu já me sinto poeta. A poesia ela tem dessa brincadeira com a gente, né? Da gente se ver nela e ela ao mesmo tempo ocupar espaços na nossa vida, e quando a gente vê, não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? Coisas de poeta, né? Isso. E qual é a importância hoje da literatura na sua vida? Ela é, digamos assim, algo essencial, ou seria algo mais para um interesse especial, assim? Vital, né? Eu acho que, principalmente diante desses tempos que nós vivemos, a literatura, seja ela lida ou a escrita, é fundamental para a gente fazer essa travessia, né? Para a gente tentar entender o nosso tempo através do que já foi escrito, de revisitar o que já foi escrito, né? E tentar entender esses tempos tão turbulentos que nós vivemos e uma forma de nos salvar, né? Uma forma de não nos silenciarmos com relação a tudo isso. O artista precisa realmente ocupar o seu lugar, né, ativamente, ter uma voz que reverbere o que está acontecendo. Eu realmente não acredito no artista que não reproduza o seu tempo através da sua arte. Essa questão do artista com o mundo que o envolve, né, é algo muito sensível para quem cria, né? Porque se você cria, existe alguém que recebe a sua criação, né? E quando você cria, você como artista, como criadora, você pensa no outro, como o outro está recebendo o que você cria, ou é mais como um vômito criativo e você não tem tempo para pensar em quem vai te ler? É necessário, sim, pensar no que essa voz que está chegando a alguém pode representar. Então,
não funciona assim. Acho que até talvez a primeira versão de uma obra seja esse deslanchar de tudo o que você quer dizer, mas aí vem o momento da revisão, né? Vem o momento de aparar as arestas, vem o momento de limpar o texto, vem o momento de identificar se é essa a voz que você quer que chegue no seu leitor, na sua leitora, e é aí que entra o papel fundamental, né, de um revisor literário, e eu tive a sorte de contar já com a colaboração do Carlos Vasconcelos nessa obra, que foi bastante significativa para o final, né, para o formato final que ela obteve. Vento no Oitavo Andar. É um livro de poemas que você publicou em 2017. Foi pelo qual selo? Foi do selo do Silas, né? Que é o Lua Azul? Isso. Lua Azul, do Silas Falcão. Uhum. E é um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais tradicional da nossa literatura. Foi em 2018, né? Isso. Que ele ficou entre os 10 finalistas na categoria Poesia, não é? Como foi viver essa experiência de estar entre os finalistas de um prêmio desse tão importante, ou como está sendo ainda, né, essa experiência? Bom, certamente foi fantástico, né? Assim, uma surpresa, em primeiro lugar. Eu fui meio que estimulada por amigos. Você tem uma obra, manda, né? E mandei. Surpresa mesmo? Sério? Sério, foi surpresa. Você estava querendo. Então, quando eu saí ali como finalista, aí me veio novamente a voz da Colaçante dizendo... aquela vozinha dizendo, alguém está te reconhecendo como poeta, né? Estão validando aí o que você está escrevendo. Então, naturalmente, a responsabilidade se tornou muito maior. Há um momento de visibilidade quando você alcança algum segmento assim, dessa forma, como a indicação de um prêmio como um Jabuti, há alguma visibilidade, sim, mas... eu me aproveitei desse momento de visibilidade para revisitar o que eu tinha escrito, né? Não quis republicar, não quis fazer um novo lançamento. Eu acho que foi um momento meu de introspecção, de respeito com o meu leitor e de revisitar realmente aquela voz literária que tinha alcançado alguma projeção e de pensar, é isso mesmo, Iris, que você quer? É com essa voz que você quer alcançar o seu leitor, a sua leitora? E a resposta, a minha principal crítica, né, a resposta foi não, ainda não é essa voz. E eu acho que ali encerrou um ciclo, né? Eu imergi, li muito, né, e comecei a produzir o que já estava sendo produzido, comecei a escrever, e foi um processo de encontrar a voz literária, que eu acho que é um processo contínuo de todo escritor. Não vou dizer que eu encontrei, mas eu estou no rastro dela, né? Estou perseguindo-a. E é isso. Foi um momento muito especial que eu aproveitei para fazer uma imersão no que eu já tinha escrito. Para o leitor, né, que está assistindo agora, para aqueles que querem se aventurar no mundo da criação literária, no mercado editorial, você acha que para quem está começando é importante pensar em termos de ganhar prêmios literários, como você ganhou? Eu não ganhei, né? Sim, é evidente, mas a projeção que você teve já é uma espécie de premiação, não é? De reconhecimento. Ricardo, eu confesso a você que o que eu posso dizer para quem, né, está visualizando esse cenário da escrita, primeiro leia obstinadamente, se forme primeiro como leitor, né? Depois você certamente vai começar a escrever as suas primeiras páginas na escrita, enfim. Mas eu vou lhe dizer outra coisa. Sabe qual é o principal reconhecimento que chega para mim? Eu vou usar você como exemplo. Ontem, numa ligação, você me disse que se emocionou
com um capítulo. Aí eu vou dar uma pausa, porque a gente ainda não entrou, né, no livro, mas é isso que eu, pelo menos, falo por mim, né, falo do meu lugar, é isso que eu persigo, é essa emoção, esse olhar, essa sensibilidade que pode causar em alguém. O prêmio é uma consequência, a visibilidade é uma consequência, na verdade não é exatamente isso que eu busco, não. Entendi. A sua busca é algo mais pessoal, não é? Voltado para a sua autorrealização como intérprete das suas próprias buscas, não é isso? Na verdade, a minha realização parte do olhar do outro, né? Se há um sorriso, se há uma reflexão, se há um momento de, não sei, de se entender, eu acho que eu consegui alguma coisa. E se eu conseguir emocionar, isso é fantástico. O seu novo livro é um romance, né? Por quem elas se curvam. Você está lançando agora, né, pelo selo Rimahara, isso, né, do Carlos Vasconcelos. E eu tive o prazer de ler seu livro. E, pessoalmente, para mim foi uma experiência muito interessante, no sentido de conhecer a história dessa família que você aborda, através, né, de várias vozes femininas. E eu percebi que você teve uma preocupação ali de mostrar essas vozes femininas dentro de alguns contextos de opressão. Opressão cultural, opressão social, familiar, religiosa. Mas também, e nesse sentido, soa como uma expressão literária feminista. Você concorda que seu livro seria um livro com essa expressão feminista? Ricardo, eu acho que necessariamente nós mulheres precisamos ocupar esse lugar, né? Esse lugar que o feminismo representa. Não quero rotular o livro como feminista ou não, porque eu quero... a minha intenção é alcançar as pessoas, sejam elas homens ou mulheres, né? Mas realmente a narrativa feminina está muito presente. Há uma voz masculina também dentro do livro, que é Tavinho, que na verdade é o principal narrador. Foi um exercício de deslocamento, né, e de empatia com o ser masculino, né, que às vezes nós criticamos, mas que faz parte dos nossos afetos, estão nas nossas relações afetivas. Então, de alguma forma, a gente tem que tentar compreender. O que é claro é que há uma estrutura de poder inegável, né, reconhecida, em que há opressores e oprimidos, e realmente o papel do opressor não é ocupado pela mulher, né? Mas a gente tem que ter a empatia com as pessoas, independente de gênero, sim. No livro, o irmão do Tavinho, ele também sofre a opressão, né? Ao seu modo, né? Dentro do seu contexto, né? De vida, né? Você põe ali o problema, né? Eu não quero passar aqui muitos detalhes para quem vai ler, né? Mas o irmão dele tem um caminho de muito sofrimento, né? Aliás, todos os personagens, né, da sua história têm um caminho de sofrimento. No caso do irmão do Tavinho, é um sofrimento pela natureza dele. E você quis mostrar com isso que os homens também são oprimidos nessa sociedade em que nós vivemos?
É isso que eu acho que falei anteriormente, né? Nós, historicamente, não são as mulheres que oprimem os homens, é o contrário, né? Homens matam, homens nos violam, né? Mas isso não se estende a todos. No caso do irmão do Tavinho, Júlio César, que você citou, ele não reconheceu a própria sexualidade e seguiu por um caminho um pouco adverso, né? E meio que se perdeu nesse caminho, que faz parte realmente de toda essa estrutura normativa de poder que a gente anda falando e a gente tenta desconstruir. Eu acho que nós, do nosso papel de mulheres, que a maioria de nós já sofreu machismo, misoginia, eu acho que a gente tem a compreensão do que é a dor da homofobia, do que é a dor do racismo. Então, são estruturas parecidas, né? E é o nosso papel nos reconhecermos na dor do outro e juntos tentar, de alguma forma, através da arte, através do nosso lugar como cidadão ou cidadão, desconstruir isso. A mim, particularmente, me tocou muito a história da Terta, né? E houve um momento em que eu me peguei muito emocionado, lendo sobre ela, sobre a história de vida dela. Você se inspirou particularmente em algo para compor aquela personagem? Eu vivi na minha adolescência, na minha cidade do interior do estado, Baturité, a seca, né? Eu vivi essa realidade. Então, Terta é meio que uma reverberação de alguma personagem das minhas memórias, né? É interessante dizer que Terta é uma retirante da seca, que fugiu da miséria, abandonada pelo marido, com seus filhos, e foi buscar refúgio na cidade mais próxima. Lá ela se deparou com o trabalho doméstico, a filha foi usada como trabalho infantil e os filhos foram para um campo de concentração da seca. Então, essa mulher teve ali o aborto dos seus filhos vivos, né? E eu acho que essa narrativa nos pertence, pertence a cada um de nós, cearenses, nordestinos, que convivemos com essa realidade, sabe o quanto isso é impactante, foi impactante na vida de muitas pessoas. Houve algum momento na criação dos personagens que tocou você particularmente? Porque são vários personagens ali que se relacionam, sim, não é? As vidas ficam tudo ali, uma influenciando a outra, mas cada um tem o seu caminho individual, né? Houve algum momento assim que algum deles te tocou especialmente? Há uma polifonia na narrativa, né? São várias vozes, mas que dialogam entre si, né? Não são vozes individuais, são vozes que dão sustentação uma à outra. Eu acho que, como as personagens, em sua maioria, as que se destacaram mais são as vozes femininas, eu acho que isso representa o que a gente espera do nosso poder como mulheres, uma sustentar a outra, uma levantar a outra, uma dialogar com a outra, né? Isso é muito importante. Então, são minhas personagens, né? Então, eu me emocionei com todas elas. E se eu conseguir levar essa emoção para o leitor, ou para a leitora, isso já dá como consumado o meu objetivo, como alcançado o meu objetivo. Acho que você vai conseguir, sim. A mim, particularmente, você tocou muito obrigada, Ricardo, com a sua história. Vamos mudar aqui agora um pouquinho, né, do tema literatura, vamos falar de música. A Iris também tem uma faceta musical. Ela está estreando como letrista de música e você pode conhecer o trabalho dela pelo trabalho do seu novo amigo,
seu novo amigo de infância, Isso. né? Que é o Isaac Cândido, nosso querido Isaac Cândido, que está lançando o seu novo disco, né? Para visitar aldeias. Para visitar aldeias. Para visitar aldeias. E você tem 2 trabalhos como letrista nesse disco, né? Uhum. Fala como foi essa experiência, como está sendo, e qual a diferença que existe entre a literatura, entre escrever literatura e escrever letra de música? A arte dialoga, né, com suas várias formas de expressão. E foi uma surpresa esse encontro musical e artístico com Isaac Cândido, que é um artista já reverenciado no nosso cenário, né? Antes você não tinha experiência com Não. letra musical? Ainda não. E assim, teve sim um parceiro anterior chamado Zé Mário, que fez duas melodias de poemas meus. Chegou a lançar? Não, mas ele compartilhou comigo e acho que meio que despertou esse viés artístico, né? E esse encontro com o Isaac foi muito surpreendente no que se transformou, né? Porque transformou-se em arte. É fantástico você ver a sua forma de expressão alcançar outro artista e ver o que ela produziu naquele outro artista com outra forma de arte. No caso, o poema transformado em melodia. Eu entendi, a partir daí, eu tive a compreensão do que é uma melodia, do que é uma harmonia, do que é um arranjo. Então, isso tudo é muito agregador. Hoje, quando eu faço uma letra, eu já meio que entendo que ela tem que ter uma métrica que caiba dentro de uma suposta melodia que não sou eu que vou criar. Então, é um exercício, né, muito criativo que nos rendeu essas 2 músicas, que se chama Olhos Rasos d'Água e Ver Estrelas, que estão nesse CD que o Isaac lançou em dezembro, agora que chama Para Visitar Aldeias. E eu só tenho gratidão a ele para dizer, a esse artista fantástico. E é possível escutar na internet, não é? Sim, todas as plataformas digitais, né? Você encontra o CD Para Visitar Aldeias e quem quiser adquire na Livraria Leitura e também com o próprio artista. E em relação ao seu livro, como que as pessoas chegam a ele? Olha, o meu canal de divulgação tem sido principalmente o Instagram, meu @ é Iris_Cavalli. Quem quiser me fazer um pedido pode me mandar uma mensagem que eu faço o livro chegar até você. Eu tenho serviço de motoboy, serviço de correios, enfim, frete pago para todo o Brasil, além de que eles estão disponíveis para venda na Lamarca, na Livraria Benfica, do Shopping Benfica, na Livraria Leitura, do Rio Mar, na loja Pimentar, no site virtual da Teia Collab e na Amazon em formato e-book. Então tem o formato impresso, físico e também o formato eletrônico. Sim. Mas o formato eletrônico só na Amazon? Só na Amazon. Diretamente com você não é possível? Não é possível. Tá, então a Amazon, quem gosta de ler eletrônico, por quem elas se curvam, está disponível na plataforma Amazon. Vamos fazer mais uma saideira, uma saideira. Agora, quero saber a tua impressão, Iris, sobre o momento atual que vivemos. Essa questão da pandemia e relacionando a criação artística. Nós estamos passando por um momento muitíssimo delicado. Em breve teremos aí uma contagem de 500 mil de vidas perdidas. Você acha que a literatura é importante no momento desse? Que importância tem escrever um livro, publicar um livro, ler um livro, num momento desse? De natureza essencial, Ricardo, porque a gente não está deixando o tempo passar pela gente, né?
No momento em que o artista se apropria de alguma forma de expressão e tenta delatar esse tempo, denunciar esse tempo, vingar-se desse tempo, dessa absurdez que de repente tomou conta de nossas vidas, né? Dessa quantidade absurda de mortes que poderiam ser evitadas, no momento em que a gente se apropria de nossa voz para deixar registrado para a história, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Não importa o alcance, sabe? Não importa se o alcance vai ser nacional, se o alcance vai ser dentro de um casulo, se o alcance vai ser familiar, se o alcance vai ser entre amigos, mas você não silenciou, você estudou aquele tempo, você leu aquele tempo, você tentou entender aquele tempo e deixou o registro. Então é fundamental e eu acho louvável o que tem sido produzido de arte na cena cearense, né? A gente vê músicos lançando seus CDs, a gente vê colegas escritores lançando suas obras, né? A gente vê a coisa acontecendo e sem precisar furar nenhum respeito, nenhuma barreira sanitária, nenhum protocolo de segurança como o que se tem visto por aí. Quero aproveitar aqui que você falou nisso e ressaltar a importância dos profissionais que mantêm a coisa funcionando, enquanto a nossa obrigação é entrarmos num novo lockdown sério, é seríssimo e urgente isso, né? Obrigada aos entregadores, aos profissionais de saúde, a todos os que estão à frente dos serviços essenciais e que nós façamos a nossa parte, fiquemos em casa, né, e respeitemos o outro, que é a forma de atravessar esse momento com dignidade, é a nossa travessia para uma evolução que só cabe a cada um de nós fazer. Às vezes a sombra da morte nos empurra para a vida, não é? Uhum. E para a arte também, né? Uhum. Iris, muito obrigado pela sua participação. Desejo que a sua travessia continue sendo essa travessia cheia de poesia e que vocês continuem expressando essa voz pela libertação de todas as opressões, de homens e mulheres, de tudo que é vivo. E muito sucesso no seu novo rebentinho, por quem elas se curvam. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada por esse espaço. Vem, chega assim, como não quer nada.